Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Você pode me acompanhar através do meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati, ou através de qualquer plataforma streaming. Você também pode escutar no caminho de casa, do trabalho, da assembleia. E não deixe de compartilhar e curtir esses vídeos. Hoje estou aqui com Ren Gilad, que é o CEO da Haganah, com certeza a maior empresa de segurança, uma das empresas mais respeitadas do nosso país e que presta um serviço terceirizado de qualidade. Tudo bem, Ren? Tudo jóia. E você? Uma das maiores, não? Uma das maiores. E ser uma das maiores em São Paulo é um feito gigantesco, né? Porque o trabalho que vocês têm, a quantidade de pessoas envolvidas na operação, a logística, assim, é um trabalho de ponta e é uma tendência do mercado a terceirização da mão de obra. Hoje, são 14 mil colaboradores. 14 mil colaboradores. Em 27 anos, ou como a gente gosta de chamar lá na Haganah, que é 25 mais 2, representando aí uma primeira temporada de sucesso, os 25 anos, e agora uma segunda temporada, novos desafios ou velhos desafios. A gente tentar trazer novas ideias, né? Se renovar sempre. Acho que qualquer empresa que, independente do ramo, você sobreviver por 27 anos, no Brasil já é feito, né? No Brasil é feito, em São Paulo, então, é um feito heróico. Porque não dá para você sobreviver em São Paulo se você não tiver um trabalho de ponta. Sem dúvida. E você crescer e manter a qualidade é sempre o principal desafio. Então, quando a gente vem sendo reconhecido ainda pela qualidade, depois dos 27 anos e depois desse crescimento, acho que esse é o maior indicativo, o maior ponto que nos deixa alegres, assim, né? Eu lembro, Ren, eu tive, acho que talvez em 2000, talvez, com seu pai ou com seu tio. Vocês estavam, acho que no começo. Que ano que a Haganah 97. Começou? Então, eu lembro. E daí, quem era? Seu pai ou seu tio? Me deu um livro de antissequestro. Tio, vamos chamar de meu tio. Não é família direta, mas é considerado. Família. Tá bom. Eu vou achar esse livro depois, acho que ele me autografou. Quem tem medo do sequestro. Um livro interessante. Então, vocês... E eu lembro, quando a Haganah entrou no mercado, ele veio com algo que eu já estava inserido nos condomínios e teve uma contestação, porque vocês colocavam os homens fora da portaria, que não era um hábito, e eu lembro de um prédio que vocês inverteram o portão inteligentemente. Então, assim, as pessoas prestavam mão de obra, mas eles não vinham com soluções. É terceirizada, está aqui a terceirização. Vocês vieram com uma mudança de paradigma do mercado. E lembro quando vocês inverteram num prédio que meu pai administrava na época, e nunca ninguém pensou, mas aquela portaria, aquele portão de ferro que abria para dentro, empurrava, a gente já tinha ondas de furtos e roubos em condomínio, daí vocês pegaram, inverteram e colocaram um homem na porta. Era um condomínio problemático, assim, solucionou a segurança. Fala um pouco disso. É desse tipo de coisa que nasceu uma frase desse mesmo escritor do livro, né, que é um dos fundadores da empresa, o José Marcuso. Depois escreveu um livro super interessante chamado A Guerra e a Vida, onde se extrai também lições, né, do mundo militar para o mundo civil e para os negócios. Mas surgiu uma frase que é famosa na Haganah, que é: faça tudo ao contrário que vai dar certo. Porque realmente se encontrava tudo errado, né? Então, as portas que abriam num sentido e deveriam abrir para um outro, para facilitar a evasão em caso de emergências e dificultar um arrombamento. Os gradis dentro do prédio que eram virados para dentro, e aquilo foi copiado dos presídios, onde você realmente tem que dificultar a fuga, mas no condomínio você tem que dificultar a entrada. E até pelo contrário, você tem que facilitar a fuga. Porque a última coisa que a gente quer é confrontar o bandido dentro da nossa casa. E aqui foi uma outra grande diferença estratégica, que é aquela criação das eclusas, que todo mundo começou a colocar dois portões, mas ninguém entendia para que realmente servia. E aí foi um erro estratégico muito grave até, que as pessoas falam: eu sei para que serve, né? Deixa uma pessoa entrar, aí ele fica lá dentro enquanto ele se identifica lá na portaria. E por que isso é um erro? Porque enquanto ele está ali se identificando, mas ainda não foi identificado, nesse momento tem alguém saindo ou alguém entrando e de novo ele pode entrar. E até hoje são cometidos esse tipo de erros. Então, eu acho que a inovação,
Hoje, obviamente, quando a gente fala em inovação, a gente fala em tecnologia. Mas a Haganah, quando ela começou lá em 97, ela, apesar de já inovar em tecnologia, mas ela inovou principalmente em conceitos. Então, faça tudo ao contrário que vai dar certo. Blindagem de guarita, ninguém falava, achava isso o maior absurdo. Você falava em ar-condicionado por porteiro, o morador falava, peraí, Luxo, porque não tinha na residência, né? A gente não tem em tinha... casa, vou até pro porteiro? Uhum. A gente fala, pô, mas na sua casa é para você Pro ficar... conforto, pro e conforto, não... e não para segurança, isso para aí. proteger a sua vida, exatamente. Então, a questão do posicionamento do o segurança ficava dentro. A gente fala, puxa, mas o que ele vai fazer a verificação depois que o bandido já entrou? Não, ele tem que fazer a verificação antes do bandido entrar, né? E grande parte dos roubos e furtos ocorrem daqueles bandidos oportunistas. Então, a hora que você põe um cara, um segurança, um vigilante ou um porteiro lá na porta, você já inibe grande parte das ações, né? Quando você faz as coisas certas, em termos de segurança, essa que é a beleza de tudo isso. Você pode comunicar o que você está fazendo, porque o bandido ele estuda e sabe de tudo. Então, quando ele sabe as suas falhas, ele vai saber por onde entrar. E quando você faz as adequações corretas, você pode contar para ele. E esse é um exemplo. Você ele mostrar, ver que tem segurança, alguém que está olhando, é algo que vai inibir ele. Esse é o suficiente? Não, tem muitos outros pontos. Mas esse é só um exemplo de que, de novo, quando a gente faz as coisas certas, a gente brinca, pode até publicar no jornal como funciona a sua segurança. Ele vai preferir ir para outro lugar. Mas a gente está passando um momento muito ruim, né? De furtos e roubos em condomínios. Ontem a gente estava lá na OAB, com o Dr. Vinícius, do DEI, que é a doutora Raquel Galinatti, falando das invasões, violência doméstica. Assim, é impressionante como, de tempos em tempos, existe uma migração dos meliantes para os condomínios. Eu queria ouvir de você algumas dicas que quem está nos ouvindo, assistindo, podem implementar, independente da empresa que está prestando serviço. E depois queria falar com você de uma solução que eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã da Co-Security. Assim, acho que eu não posso falar, se tiver Co-Security não entra, mas assim, cara, assim, o que inibe e o que auxilia na imagem, até a própria polícia requisita as imagens, porque assim, é algo que é imagem de qualidade. Os prédios, você entra num prédio que teve um sinistro ou uma invasão, daí você pede as câmeras, ainda tem câmera analógica, ainda o cara deixa a câmera, o bandido vai, tira as imagens, enfim, daí, tá nas nuvens? Não tá, ninguém se preocupa, só vai se preocupar depois que furta. Bom, são vários assuntos aqui, vamos tentar destrinchar aqui, né? Primeiro você falou bastante na migração da violência. Então, é interessante que obviamente que todo mundo entende de segurança, assim como todo mundo entende da medicina. E de futebol né? também, de futebol, né? E aí vai. Mas quem estuda entende que tem algumas questões técnicas, tem conceitos que você tem que aplicar. Às vezes pode até ser que o bom senso ele faça sentido e dê certo. Mas a gente realmente estuda e a migração da violência é um dos pontos. O bandido, de tempos em tempos, de fato, ele vai migrando a área de atuação e de acordo com o que está mais fácil, um lucro-benefício, o risco-benefício para ele. Então, falando em condomínios, por exemplo, no passado, isso não quer dizer que não aconteça mais, mas no passado eles preferiam invadir um condomínio, render em 100% dos casos as guaritas, deixar o resto da quadrilha entrar, fortemente armados, e que os moradores que entravam e saíam eram rendidos e invadiam os apartamentos. Eram uns arrastões. E isso parou um pouco, Isso né? parou um pouco. Então, esse é um exemplo que vem acontecendo de 2005 a 2012, 2013. Ainda acontece, mas parou. Parou porque os prédios se prepararam para isso e eles entenderam também que, de novo, o risco e o benefício não são tão atraentes, mas acontece, em menor escala e acontece. E aí eles migraram, eles preferem, puxa, a gente consegue invadir os apartamentos. Sem chamar atenção. Sem chamar tanta atenção, mas talvez em vez de render a portaria e fazer aquela coisa escandalosa, vou chamar assim, vamos invadir apartamentos vazios. Né? E chega ao ponto deles baterem lá na porta, se ninguém... Se alguém responde, eles vão embora. Senão e aí eles não querem o confronto, né? Exato. Então, inclusive menores de idade, que chegam lá fantasiados com roupa de escola, e aí invadem apartamentos vazios. Então, você vê claramente a migração da violência. A mesma coisa acontece na violência urbana que você citou. Então, antes era o sequestro, a extorsão mediante sequestro. Então, você sequestrava uma pessoa e exigia o resgate. Ainda acontece, mas muito menos do que aconteceria lá entre 95 ou na década de 90, onde eles sequestravam uma pessoa, ficava com eles um mês para exigir e no final dos contos recebiam 5% do valor pedido. Né? E aí eles perceberam, puxa, eu ficar um mês com a pessoa, receber 5% do valor
E ter esse risco, ainda mais que foi criada a divisão de sequestro, que resolvia 80% dos casos, é muito risco. Aí começou o sequestro relâmpagos, e que é muito melhor, muito mais fácil. E aí a gente, de novo, a migração da violência para onde a gente está hoje, que é um ponto que você citou da Co-Security, que a violência urbana como um todo é muito mais fácil e rápido eu roubar um celular de alguém que está desavisado na rua, vale R$500, um celular que vale 5 mil talvez, R$500, eu pego 5, R$2.500, só trabalho 5 dias na semana, é 12.500, vezes 4 é 50 mil. Dá quase vontade de qualquer um. É dinheiro fácil, dinheiro importante e grande, né? Então essa solução, né, da Co-Security, ela vira justamente para essa questão. E você não falou, mas eu já sei que já tem o Co-Security 2.0, 3.0 com soluções de acesso à polícia no próprio equipamento. Isso já está... Desde o começo, desde que a gente começou a implementar a Co-Security e eu começava a falar em tecnologia, eu sempre deixei claro que a tecnologia ela vai melhorando ao longo do tempo. Mas o que você faz primeiro? Você constrói as estradas ou você já tem o carro? E o que a gente estava fazendo naquele momento, e ainda estamos fazendo, é construindo a estrada. Ou seja, construindo a infraestrutura com a capacidade do que existe hoje. Né? Mas a partir do momento que a tecnologia vai evoluindo, ela evolui muito rápido, a gente já tem a infraestrutura pronta. E aí basta a gente ir virando a chave, virando o software, atualizar o aplicativo e a gente tem cada vez melhor. E é o que a gente já está fazendo. E um dos seus exemplos é essa integração com o poder público, que tem total interesse, total boa vontade de receber essas imagens, de atuar. E hoje eles recebem essas imagens de forma diferente, o que facilita o trabalho deles. Ela já está integrada na municipalidade, né? Tem que entender que tem vários projetos que existem ao longo do tempo e, como muitas vezes acontece, projetos são abandonados, nem sempre acontece da forma que... Sim, muda o governo, muda as pessoas. Da forma que a gente imagina. Mas o que eu vejo para o futuro é a integração de banco de dados. O que a gente não vai depender de uma força de trabalho que realmente vai estar lá. Individual, vai ter um... E é o que está acontecendo. Então, a exploração de dados públicos a gente está saindo da época só da tecnologia para ir para a época da inteligência. E, obviamente, que quando você tem... Hoje são 4.500 câmeras em São Paulo, numa área bem restrita. Você já tem uma rede de segurança, você começa a ter uma inteligência muito maior. A própria polícia, ela consegue receber um caso de invasão a condomínios, uma pessoa só invadiu o condomínio, mas ao redor do condomínio você já vê o bandido com uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? Ele estava num carro, qual é a placa do carro? Então o nível da investigação leva para outro patamar. E você também consegue começar a cruzar essas imagens, inclusive futuramente, ou o que está acontecendo já, até reconhecimento facial, baseado em banco de dados da polícia. Isso é algo sensível, LGPD, tem toda essa preocupação também. Mas daí você consegue, assim, a hora que o cara está na rua, ele não assaltou ninguém, a Co-Security já fala assim, esse cara é um bandido, ou procurado, e já... Aqui. Exato, então são todas possibilidades que vão acontecer, a gente não tem dúvida, é tudo questão de tempo. Mas o importante é a gente construir uma infraestrutura hoje capaz de prever tudo isso. E o que acontece já hoje é que o bandido ele prefere o que é mais fácil. Sim. Então, quando ele anda numa rua, vê totem de um lado, totem do outro, totem em frente, e são todos com a mesma comunicação, ele entende que ali tem algo profissional. E não quer ser identificado, né? O risco dele é ser identificado. E você... eu tenho visto também, tudo que é bom... tem a concorrência, né? Uns postezinhos bem pobrezinhos querendo chegar perto, mas você vê que as próprias câmeras não têm a tecnologia que vocês têm. E eu lembro dos primeiros condomínios também, quando vocês mandaram uma proposta, era um condomínio Jardins, tô te contando coisa, tô ficando velho já, hein? E daí vocês mandavam proposta de mão de obra, e vocês mandavam proposta de tecnologia sem pedir. E daí na apresentação era assim, pessoal, não adianta ter mão de obra só, vocês precisam também aumentar isso. Então essa política da empresa acho que vem desde sempre, né? Eu falo, tem uma frase que eu falava, ainda falo, mas ela está sendo atualizada, que é que a Gana sempre foi uma empresa de segurança que olhava a tecnologia. E cada vez mais está se tornando uma empresa de tecnologia que olha a segurança. Então essa frase ela nasceu em 2017. E hoje eu falo que a Gana já é uma empresa de tecnologia voltada para a segurança e está virando uma empresa de inteligência, né? Que engloba a tecnologia, que engloba os procedimentos, que engloba tudo isso, né? E eu acho que, né, uma das empresas do grupo é a Gana Tecnologia. A gente olha, eu brinco, eu falo que isso é o rabo abanando o cachorro. Porque a gente realmente vai, nos contratos de segurança são muito grandes e de tecnologia são pequenininhos.
Mas esses são os diferenciais principais. A gente também tem muitos diferenciais, óbvio, na prestação de serviço, no lado pessoal, no lado do colaborador e o investimento constante que a gente faz. Isso é muito importante, né? Mas a tecnologia é algo que, com pouco, você faz muito. Você, assim, eu estou no mercado condominial desde 95. Assim, já vi centenas de empresas, são centenas mesmo de empresas de segurança. Mas algumas poucas me chamam a atenção e com certeza a Gana é uma delas. Assim, o cara que eu via lá em 97, 98, lógico que o cara é outro, mas a postura é a mesma. Me dá um pouco dos bastidores de vocês, porque assim, não é o cara ali. Colocar o cara ali é o mais fácil. A empresa que não vai pagar imposto tem, o outro vai ter, mas assim, a padronização, você vai no prédio aqui, o cara tá ali. Você vai no outro prédio ali, é a mesma postura, assim, e a dificuldade e o esforço de manter isso tudo. Eu vejo que, lógico, você tem estratégias bem claras, políticas bem claras. O que você espera do colaborador, muitas empresas, não só do ramo de segurança, você vai falar com os colaboradores, não sabem o que de fato esperam deles. Não tem a cultura da empresa. Exato. Então, para a gente hoje é bem claro o nosso conceito em relação ao colaborador, como a gente espera que ele haja. E a gente tem, inclusive, um nome para isso, que é o nosso conceito Sabra. Né? Que é o quê? Né? A Sabra é uma fruta do deserto, que ela é muito espinhosa por fora, mas doce por dentro. E é como a gente acredita que alguém que trabalha no ramo da segurança deve ser. O que isso quer dizer? Por fora, ele tem espinhos, ele tem que ser rígido, ele tem que fazer as regras de segurança, né? Com seriedade, e aí, lógico, ele tem que aprender quais são as regras de segurança daquele local, etc. Mas ele tem que fazer isso igual a fruta por dentro, que é doce. Ele tem que fazer isso com educação, com cordialidade, com um sorriso no rosto, que é um pouco da hospitalidade. A gente chega no nosso condomínio, chega na nossa casa, a gente quer ser bem recebido. Então, o fato que o colaborador sabe o que se espera dele é fundamental. A Gana, como eu falei, ela se preocupa muito com os funcionários, tanto que no ano passado a gente lançou um departamento dentro da empresa, que é o departamento de felicidade corporativa. É a primeira empresa do setor que lança esse conceito, que vem das empresas de tecnologia. Como a gente também presta muito serviço para a empresa de tecnologia, eu acho que foi um grande aprendizado para a gente, e trazer um pouco da Faria Lima para fora da Faria Lima. E é importante você tratar bem o colaborador, se preocupar com ele, e ele também te traz isso de volta. Ser bem tratado, gentileza gera gentileza. Você falou uma frase, eu lembrei uma frase em espanhol, apesar de não falar espanhol, que é: "Ai de ser duro sem perder a ternura", né? A ternuridade. Perfeito. Acho que muito bom. Vamos ver a invasão? Vamos ver. Nossa, o cara está armado já. Meu Deus. Esse tipo de situação, né, Ren, assim, tem situações, é um problema de segurança pública, né, que a gente enfrenta, assim, não, acho que não adianta nem, não tem portão, não tem cancela, não tem vigilante, porque se ele tiver um vigilante, ele vai ter então 3 caras armados. Bom, por que a utilização de arma, via de regra, ela não é feita para invadir condomínios, né? A utilização exposta de armamento. Você vê que, né, o armamento aqui ele foi usado para sair, inclusive, né? Porque a última coisa que você pode fazer é você querer prender o bandido. A gente fala que se o bandido já entrou dentro do seu prédio, você deveria deixar uma escada para ele fugir. Porque a última situação que a gente quer é acuar. É deixar quando você deixa o animal dentro de uma jaula, ele... Acuado, ele Exato. Só tem uma... Se não tem como ele fugir, é para cima de você. Então a gente tem que evitar que ele entre. Por que eles não usam o armamento para invadir? Porque a principal arma do bandido não é o forte armamento. Chama-se fator surpresa. Porque para invadir o condomínio, como a gente está vendo aqui, imagina, ele pode pegar um caminhão e passar por cima dos portões, se ele quiser. Ele invadiu. Por que ele não faz isso? É mais fácil do que entrar armado também. Mas por que ele não faz isso? Porque ele quebraria o fator surpresa. Ele quer invadir o condomínio sem que ninguém note que ele entrou, para que ele possa ficar dentro daquele condomínio 1 hora, 2 horas, 3, 4, já tem casos de 10 horas dentro do condomínio sem que ele seja percebido. A partir do momento que ele foi percebido e tem alguém que está dentro de uma guarita blindada, por exemplo, e possa chamar a polícia, ele não tem esse interesse de ficar ali, fazer um confronto e etc. Então, o método de invasão do bandido, inclusive, ele é diferente, né, do que esse. E o trabalho da segurança é evitar de ser surpreendida. Vocês têm vigilantes também lá?
Vocês trabalham com vigilante armado? Bom, vamos lá, aqui é um ponto importante, né? A gente trabalha com vigilantes, óbvio. A Haganah, via de regra, vai depender, lógico, cada caso é um caso, mas via de regra a Haganah é contra a utilização de armas. Porque, de novo, se a gente se baseasse como estratégia no armamento, a gente já está perdido, porque o segurança usa um 38 e o bandido usa um fuzil. Sim. Então, a gente está perdido. Então, a nossa estratégia ela não é baseada no armamento, ela é baseada numa estratégia, ela é baseada nos procedimentos. Na inteligência. Na inteligência. É a antecipação, que é o confronto. Porque a hora que você tem confronto, o cara tem um fuzil, você precisa ter um fuzil. Não tem para onde fugir. A gente tem mais imagens, né? Eu lembro desse vídeo. Olha que loucura, cara. Esse modo, não sei esse caso em específico, né? Mas muito possivelmente esse é um caso que acontece muito com portaria remota. Por quê? Os bandidos eles têm feito esse tipo de abordagem porque eles entram e rapidamente eles vão assaltar bicicletas que estão dentro, até carros, como a gente está vendo aqui, e vão embora. Aí eles estão aqui, entre aspas, brincando com o tempo. Então, quanto eles sabem que aquilo vai ser notificado, mas o tempo de resposta não vai ser menos de 1 minuto, né? E uma falha que tem acontecido com portarias virtuais, principalmente, como tem que ter um comando remoto, aquilo funciona com um tipo de trava só elétrica e falta trava mecânica. Então, eles conseguem realmente, na força, você conseguir abrir. Então, é isso que tem acontecido muitas vezes, onde eles sabem que o tempo... Eu vou dar, até para talvez dar uma ideia mais clara. Imagina uma loja de joias que está na rua, que está totalmente protegida por alarme. E tem filme disso. O cara vem com o carro, entra para dentro da loja, toca o alarme, a polícia vai chegar em quanto tempo? 10 minutos? Eles assaltam tudo e vão embora. Então, às vezes o tempo, dependendo do tipo de estabelecimento e do objetivo, é o suficiente. Na grande maioria, quando se trata de condomínios, o tempo não está a favor deles, a não ser nesses casos que o objeto de desejo está dentro da garagem, como é o caso que a gente viu aqui. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente falar, que é a portaria virtual versus a portaria física. O que você acha? Bom, eu sou um defensor da portaria virtual, ou portaria remota. É importante entender qual foi o conceito original dela, ou da lógica dela. Imagina que tem um prédio com 100 apartamentos e precisa de um porteiro. E aí, de repente, vamos supor que um porteiro dá conta de 100 apartamentos, só para o nosso exercício. Ou seja, qual é a lógica? Fala, poxa, eu tenho outros 10 prédios que só tem 10 apartamentos cada um. Não seria bonito eu pegar esses 10 prédios, cada um tem um porteiro, ou seja, 10 porteiros, fazer uma portaria só, central, e aí um porteiro só atende esses 10 prédios, e aí esses 10 prédios atendem com 10%. É 1/10 do custo. Maravilhoso. Só que aquilo muitas vezes foi desvirtuado, colocando agora, de repente, um porteiro virtual para tomar conta de muitas mais unidades. Porque daí virou um business, virou um negócio que... E aí, qual foi o conceito? Não, é simples de resolver. Você começa a deixar o próprio morador entrar sem o porteiro. Então, cada morador ele tem a sua própria biometria, etc. e tal. É interessante dizer que a tecnologia avançou ao ponto que talvez hoje seja possível até fazer isso de uma forma segura. Podemos falar já sobre isso. Mas no começo não. Então, cada morador chegava, colocava lá o dedo, hoje é facial, muito bem, mas colocava o dedo e ele entrava. Então, a portaria remota sequer era acionada. Então, realmente, você conseguia atender cada vez mais moradores. Só que qual é o erro estratégico que aconteceu aqui? Antes você ter um porteiro, a única chave do prédio estava na mão do porteiro. Agora você tem 100 moradores, você tem 100 chaves, porque o morador é a chave. Tem 100 chaves circulando pela cidade. E aí, muitas vezes, o bandido pegava o morador, que ele é a chave, e entrava junto com ele. Né? Então, você tornava o morador como um alvo. Então, você tem um erro estratégico de segurança, mas também tem um erro estratégico de quantidade de unidades, etc. Isso a tecnologia também permitiu resolver. Hoje, quem se preocupa com isso, né? Então você tem, por exemplo, o facial, o morador ele entra com o facial, se ele entra sozinho, o facial dele vai funcionar para a segunda porta. Se ele está acompanhado de uma outra pessoa, mesmo que ele olhe o facial deu ok, a porta não abre. Aciona a central e a central vai olhar. O que a gente fez aqui? A central tem que atuar
um número de vezes muito menor, porque na maioria das vezes o morador ele vem sozinho. E quando ele não vem, a central é acionada. Então a tecnologia ela está permitindo a gente equacionar essa questão da quantidade e também da segurança. Então sou fã, depende do caso, tem que ser estudado e analisado. A Ganato também trabalha com isso, Sim. né? A gente também aposta muito nesse segmento, sem dúvida nenhuma. Não, e são equipamentos de ponta, porque você também tem empresas no mercado como um todo com equipamentos assim, eu entro em prédios assim muito rústicos, né? Ainda muito precários para funcionar. Eu brinco, eu falo que também dá para fazer a limpeza remota, né? Dá fácil, se cada morador, se cada morador descer, levar o lixo para baixo, já dá para eliminar um faxineiro. Se cada um limpar alguma coisa, dá para eliminar todos, né? Mais ou menos é isso que aconteceu com o porteiro. Cada morador assumiu a função do porteiro e agora não precisa mais de porteiro, porque cada um está fazendo o trabalho dele, né? Então tem que botar isso na balança. E a gente discutiu muito no passado sobre a portaria virtual, se era proteger ou não, e hoje ela está incorporada, né? Hoje a portaria está incorporada. Eu quero que você fale um pouco dos riscos de contratar mal, assim. Eu sei que o custo está diretamente relacionado com o serviço, daí você vai lá, manda uma proposta, o cara coloca uma proposta baratinha. O que está diretamente ligado dentro dessa mão de obra? Bom, eu vejo que isso está em todos os segmentos, né? O de pagar mal você paga duas vezes, né? Mas está sendo levado a um ponto, e eu falo o seguinte, olha, eu nunca ouvi ainda alguém falar assim, puxa, como posso economizar no meu condomínio? Eu ainda não ouvi alguém falar assim, puxa, como eu posso, ainda que eu pague um pouco mais, mas eu melhorar a qualidade? É muito raro, para não dizer que eu nunca ouvi, é muito raro a gente ouvir. Sim. Mas eu falo que, sobre isso, será que se você gastasse 5% a mais, mas melhoraria a tua qualidade em 50%, será que você gastaria? E é mais ou menos isso que tem acontecido, só que é o contrário. A gente economiza 5% e a gente piora em 30% o serviço. E o passivo disso. Né? Então a gente vê hoje competição ferrenhas por 2% de preço, etc. e tal, e que isso significa 10, 20, 30% um serviço pior. Então, eu acho que esse é o principal ponto onde a gente pode, principalmente, e está agora vivendo talvez um momento que a economia está melhorando um pouco, o mercado de construção civil, que ele compete diretamente com esse mesmo porteiro, segurança e por aí vai. Então, o mercado de mão de obra ele não é fácil. Então, investir nas pessoas, seja através de funcionários diretos, seja através de uma terceirizada, é um ponto importante. Não buscar apenas o preço baixo, né? E a gente vê, assim, eu estava falando com o Karim também, e ele falou, Rodrigo, não é o preço, né? Assim, eu não posso, ele não consegue, porque tem um limite. Mas assim, a hora que você vê o cara da Gana lá, você sabe que o mais importante, que os impostos estão recolhidos, tem falha, todo mundo tem falha, mas assim, e falei isso com o Karim também, a diferença é que algumas empresas vão lá e assumem as suas falhas. Já estive presente em condomínios onde o passivo trabalhista em função da contratação errada de empresas terceirizadas foi gigantesco. E uma questão que é importante, que é mão de obra terceirizada versus mão de obra própria. Outro dia me perguntaram, você é contra a mão de obra terceirizada? Eu sou contra o mau serviço. E o mau serviço está na portaria virtual, na portaria própria e na portaria terceirizada. Então, depende de quem você está contratando e como você está contratando. O que você acha da portaria terceirizada versus a própria? Bom, eu penso que, primeiro, que quando alguém tem uma portaria própria, ele muitas vezes não faz a conta na ponta do lápis. Então, ele não considera qual o passivo trabalhista que ele tem, por exemplo, né? O 13º, porque ele faz a conta naquele mês, Então, dificulta muito fazer a conta. Eu penso que dá para fazer uma segurança própria muito boa, sem dúvida nenhuma. Principalmente se tem alguém que está olhando por isso. Por exemplo, tem alguém que está testando os colaboradores. O que é testando? É simulando uma invasão. Legal. Você está treinando de novo o seu colaborador. Então, os condomínios, via de regra... e existem também empresas para isso, né? De repente você tem a sua equipe própria, você tem um consultor, e aí você tem o cara que faz os testes, você tem alguém que faz um projeto de segurança, ou você pode optar por uma solução de terceirizada, alguém que já faça isso como um todo. Agora, obviamente, que quando você confia a sua segurança para alguém, seja um consultor,
seja você mesmo, aí talvez você deveria buscar uma literatura sobre o assunto, etc. Ou se você buscou uma empresa terceirizada, um especialista, você deveria ouvir aquele especialista, né? Igual quando a gente procura um médico, a gente vai no médico, ele manda a gente tomar 2 comprimidos, a gente toma, né? E às vezes a gente não toma e não melhora. Então a gente volta naquele médico. Então a segurança é a mesma coisa. Óbvio que cada um tem o seu limite financeiro, mas fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. É do usuário. Melhorar sempre a segurança e equilibrar ou até mesmo reduzir os custos. Esse é o objetivo da segurança 4.0 e quando da 4.0. E quando eu falei que a gente está saindo da época da tecnologia e indo para a era dos dados, da inteligência, tem tudo a ver com isso. Então imagina quando vai vir um visitante, prédio residencial, prédio comercial, ele vai dar só o CPF dele, o número, não precisa nem entregar mais o documento. Eu tiro uma foto dele e aí eu consigo, só pelo CPF dele, dados públicos. Se você pesquisar na internet, você digitar o CPF, eu já vou conseguir descobrir o seu nome, porque é um dado público. Então, se você me deu o seu CPF, o porteiro não precisa talvez nem digitar mais, qual é o seu nome, de pegar seu documento e perder tempo. E tudo aquilo na tela já vai vir automaticamente preenchido. E com sua foto, eu vou conseguir saber que você é realmente aquela pessoa. Ainda um pouco mais além, LGPD, tudo tem que ser resolvido, tudo a seu tempo, talvez. Mas eu vou conseguir saber se aquele prestador de serviço não... Talvez será uma pessoa procurada, porque aqui está em obra e o empreiteiro que você contratou está tão desesperado por mão de obra, principalmente nesse momento, que contrata qualquer um e quem vai vir aqui vai entrar no condomínio, que é uma falha grave que acontece em condomínios, principalmente naqueles horizontais, onde você tem centenas de casas sendo construídas ao mesmo tempo e a pessoa que está dentro tem uma liberdade muito de agir, mas eu posso já no cadastro dele saber se ele é uma pessoa procurada. A polícia saber disso, né? E eventualmente já mandar uma viatura para prender a pessoa mesmo. Então, essa época, saindo da tecnologia e indo para a inteligência, tem a ver com tudo isso. Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança de fato e reduzir custos. Cuidados ao contratar uma terceirizada. Bom, primeiro, obviamente, a gente tem que saber que é uma empresa idônea, que recolhe seus impostos, senão você, no final das contas, assume um risco trabalhista, né? Eu vejo que ter uma empresa que traga inovação sempre, você gostaria de estar ao lado de quem traz inovação sempre, visitar as empresas, conhecer a sua infraestrutura. Então, puxa, a gente vai contratar uma empresa de segurança, basta entrar no site dela, ver o endereço, entra no Google Maps e vê lá se ela existe, né? Tem empresa que nem existe fisicamente. E onde ela existe, assim, lógico que não estou aqui contra empresas pequenas que estão começando. Sim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, né? Mas os cuidados, o síndico quando vai contratar, às vezes ele não sabe, ele vai se ater ali ao que ele recebe. Às vezes um bom marketing esconde problemas homéricos de gestão, que depois vão cair no escritório de advocacia, enfim, e depois ele te contrata numa segunda leva, né? Exato. Então a idoneidade da empresa é importante. Hoje existe seguro até para os riscos trabalhistas. Obviamente que uma empresa bem estruturada, ela vai ter um custo muito menor desse seguro, ou quase ínfimo, dá até para incluir dentro do preço e não muda absolutamente nada, porque o risco dela realmente é pequeno. Então isso é um ponto bem legal para o síndico, para que ele não contrate alguém e depois pague 2 vezes, e ver que essa empresa realmente também tem conhecimentos do segmento, que vai trazer recomendações que façam sentido e que a gente não possa mais chegar e falar assim, poxa, você tem que fazer o contrário do que está sendo feito. Infelizmente, hoje ainda, nós ainda enfrentamos isso, prédios, dependente do padrão deles, ainda contratando policiais em folga para cuidar, tomar conta do seu condomínio, ou pessoas despreparadas, armas dentro de condomínio, a gente ainda vê isso acontecendo e então, acho que isso é um ponto que precisa ser um ponto resolvido. de alerta, o síndico precisa entender o que acontece. Como vocês treinam os funcionários de vocês? Vocês têm um know-how lá, hoje na Hana a gente tem o nosso centro de talentos da Hana, onde as pessoas que são contratadas, além de toda a verificação, também de antecedentes criminais, de investigação social e etc., são treinados dentro do nosso CTH, e depois que eles já vão para a rua, esse é um ponto muito importante. A gente tem um departamento que a gente chama de testes operacionais, que tenta invadir os condomínios, tirar lições disso e também treinar os colaboradores com base, eventualmente, em falhas, ou até em acertos, obviamente, de preferência. Né? A própria supervisão operacional, os supervisores que passam, que treinam, e por aí vai. Né? Aonde vocês estão hoje? Em São Paulo, Rio de Janeiro, que eu sei...
Salvador também? Não, Curitiba Curitiba, e- São Paulo, e Extrema. Rio, Curitiba, é a Extrema. região de Extrema. Aqui no interior de São Paulo. Interior de São Paulo bastante forte, toda É. 100 quilômetros, 150 quilômetros aí da região de São Vocês Paulo, estão- bastante forte. Alphaville, região, Sorocaba, Litoral também. Campinas. Litoral E também. litoral também estamos colocando o pé aí também. É, eu sei disso. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais alguma mensagem para quem está nos vendo e assistindo? Olha, investir em segurança, como eu coloquei, talvez o ponto que você mais tem que tomar cuidado, tem também uma história famosa na Haganah, que uma mosca, se você corta uma asa dela, ela não voa, mas ela continua andando e mexendo uma asa. Se você corta a segunda asa, ela com certeza não voa nem mexe nada, mas ela ainda anda. Se você corta um pé, ela tá manca, mas ela tá viva ainda. Corta outro pé, ela vai agonizar ali, mas você corta a cabeça, ela morre. A segurança é a mesma coisa, né? A gente quer economizar, mas você pode economizar, mas cuidado para não cortar a cabeça da segurança, né? Então, na segurança, de novo, fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Investir nas pessoas é fundamental. E eu acho que contratar uma empresa, voltando para a pergunta anterior, mas tem a ver com isso, que pense nas pessoas e que pense na tecnologia, talvez é o ponto-chave aqui. Acho que nada é por acaso. Vocês chegaram lá e assim, acho que mais difícil do que chegar é se perpetuar, né? Manter ao longo dos anos em função desse pensamento, desse investimento sempre em pessoas, em tecnologia. Te agradecer muito por ter participado do podcast. E é isso aí. Sempre um prazer estar contigo. Também parabéns por esse trabalho diferente que é feito nos condomínios. Também sou fã da família Carpá e de todo mundo aí que está fazendo. Aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ren. Chegamos ao final de mais um podcast. Agradeço a sua participação. Não deixe de seguir o canal, curtir. Você pode assistir esse podcast no meu canal Rodrigo Carpati no YouTube ou através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati.